Boa noite, mulheres. Vamos ficar de pé. Mais um momento de adorarmos ao Senhor. Estamos aqui, Deus, para te adorar. Jesus, haverá um dia que Ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará. Até lá cantarei, até lá proclamarei suas verdades e as suas promessas. Suas promessas. Te esperamos, Jesus. Justo governo, cante. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governo. Mais uma vez. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas, Jesus. Tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças. Encha até que tu com a sua adoração. Com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Nós enchemos as taças com adoração e oração, Senhor. Estamos aqui. Como um cordeiro, ele veio, como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Sim. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Diga! Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua
veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá pra governar, o cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá pra governar, o cordeiro, ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá pra governar, o cordeiro reinará. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que tu venhas com tua justiça. Aleluia! Glória a Deus! Para mim estar aqui é um desafio. Estou me tirando de trás das malhadas, que é um lugar mais confortável, né? Não é que deixamos de vencer batalha no lugar confortável. Batalhas que só nós vivemos, que só vocês como mulheres e mães, né? Esposa, guerreiras. A pastora Kátia é um referencial de uma mulher guerreira, que eu olho e falo, gente. Então, me incumbiram de falar da palavra de oferta. Eu sou uma mulher de provérbios. Até eu entender o que falava a mulher de provérbios, né? Eu acho que se nós entendermos a palavra, examinar as escrituras, nós vamos nos tornar mulher de provérbios. Todo mundo conhece mulher de provérbios. O que é que a mulher de provérbios faz? Adquire propriedade, não come o pão da preguiça, levanta cedo, trabalha. Ela quase nem precisa do ser homem para trazer a provisão para casa, porque ela vai em lugar longe buscar. E Deus nos vê assim, mulheres fortes, mulheres grandes. Mas muitas das vezes nós estamos paradas, acreditando que não é para mim. Eu não tenho que vestir essa roupa cara, eu não tenho que ter esse carro caro, eu não tenho que ter essa vida, essa profissão. Então, assim, o financeiro é espiritual. A gente só acha que é espiritual quando manifesta, quando tem isso, tem aquilo. Mas o financeiro, ele é espiritual. E assim, quando você entrou, e eu tive esse entendimento. Eu falo muito de chave, o Alex fala, virou a chave. Essa chave foi virada na minha vida. E eu falei, diabo, até aqui. Mas agora, daqui em diante, não. Agora eu tomo posse da minha herança, daquilo que foi conquistado por preço de sangue. E quantos de nós estamos desanimadas? Como é que uma mulher desanimada vai ofertar, gente? Vai dar uma oferta desanimada. Como é que uma mulher igual Celinha vai dar uma oferta mirrada? Não dá. E isso que precisa entrar na mente da gente. Nós precisamos ser ousadas em Cristo. E parar com essa história, com esse mimimi de que eu não posso isso, mas olha ela. Eu não olho para ela, eu olho para mim. E quando eu olho para ela, eu falo, oh Deus lindo, olha que mulher bonita, olha que mulher vestida, olha que mulher... É isso que o Senhor quer para nós. Não importa onde você mora, não importa a sua classe. Queridas, eu não tenho faculdade. Mas a minha faculdade, o meu bacharelado foi com o Espírito Santo. E eu falei para ele, eu quero aquilo. Mas eu me posiciono. Eu não fico uma menina mimada, pedindo e não me posicionando. Se eu ando no carro que eu ando, que eu quero,
O apóstolo brinca comigo, debocha de falar madame. Ele gosta de brigar comigo, que ele fala, vai madame. Falei, não, mas é porque um dia, eu vou dar esse testemunho para vocês que é muito forte, seja lá o que vocês estejam querendo, gente. Seja a volta de um filho, seja o que for, o Senhor morreu para isso. Seja a restituição de casamento, seja o que for. A oferta, ela é ligada com isso tudo. Não tem o teu ânimo dobre e eu dou uma oferta? Pá. Se eu ando, ai, tá ruim hoje eu tô deprimida, hoje eu tô aquilo, hoje eu tô aquilo. A sua oferta também é deprimida. E a sua vida é deprimida. Mas quando eu olho e creio no Deus... Gente, se você ler a Bíblia, você surta. É assim, é algo sobrenatural as coisas que eu vejo. Falei, gente, só eu que leio isso, eu tô ficando doida. E meu marido debocha, a mulher do sonho. A mulher que sonha. Eu falei, querido, eu cansei de ser a mulher do sonho. Eu hoje realizo o sonho. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu descobri em Deus aquilo que eu creio. Eu falava, Senhor, eu preciso que a minha filha arrume um rapaz valoroso. Ver ela aqui na frente, ver o noivado dela, me custou lágrimas e lágrimas e lágrimas e dias de jejum e oração, que uma hora acho que Deus falou, tadinha, vou atender, que senão... Sabe? Então é isso, é sobre a gente, é sobre mulher, é sobre mulheres fortes. Não é essas meninas, sabe? Não, é decisiva, mulher forte, toma decisão. Ela conduz a casa dela, como a pastora pregou. Eu falei, cara, é isso. A coisa está tensa, você tem que chegar e acalmar. Ele falou o quê? Copia de mim que sou manso e humilde de coração. Não tem menopausa, não tem período de menstruação, gravidez. Essas coisas é tudo bobagem, é tudo sobre o controle do espírito. Que eu falei, Senhor, tu me formou, então tu me dá controle sobre isso. Que eu não vou ficar aí agredindo, atacando todo mundo, porque eu estou dando desculpa, porque eu estou inchada, porque eu estou sangrando. A gente já não é lá muitas essas coisas, né? Vai falar só sobre oferta, eu estou pregando no lugar da pastora. Eu só queria incentivar vocês. Dê uma oferta de amor. Dê uma oferta com propósito diante de Deus. Fala, Deus, eu quero aquilo. E hoje eu vou dar a minha oferta. E é o que eu tenho de melhor. Se você tem 10, se você tem 20, se você tem 30. Mas dá o melhor, vai. Comprou a roupa cara, comprou a unha cara. Cabelo, tudo é caro, gente. Hoje em dia não tem nada barato. Então dê uma oferta com propósito para Deus. Fala, Deus, estou dando minha oferta pela minha casa, pela minha família, pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe, pela salvação da família. A gente sempre tem isso. Eu queria que vocês se examinassem um pouquinho. Prepara aí a sua oferta, sem timidez, sem ficar pensando, amanhã eu vou pagar, amanhã eu tenho que pagar. Prepara a sua oferta, dá um propósito nela, para um dia vocês virem aqui dar um testemunho. Ó, a minha oferta com propósito, não tem nada a ver com homem, é a minha oferta com propósito daquele dia, e hoje eu estou aqui para testemunhar ano que vem. Olha que coisa linda para o Senhor. Não é para homem, é para o Senhor. Toda vez que nós estamos felizes e as coisas acontecem, é a alegria do Senhor, não do homem. O homem fica feliz, mas eu acredito que Deus fica muito mais. E eu amo ver mulher empoderada, não é machismo não, tá? Eu amo ver mulher que para com seu carrão, mulher que resolve, mulher que vai para cima. Eu não tenho essa coisa de ficar... Pelo contrário, isso me dá uma alegria, me dá uma vontade de sair gritando com mulher maravilhosa. Então é isso que tem que tirar. Falsidade, hipocrisia, essas bobagens todas do diabo que fica aí. Recebe mesmo. E se recebe, se creres, a palavra fala. Se tu orar e crer, tu já recebeu. E eu creio nisso. E eu creio. Não é só você não, muitas vão dar o testemunho. As irmãs estão aqui. Eu vou orar, vocês tragam uma oferta, mas tragam com propósito. Mudança de vida, mudança de mente. Olha, eu aprendi a orar sobre a minha emoção. Não deixa o que está fora tocar aqui dentro. Quem eu sou. O QR Code está aqui, sabe? Se não fosse a Ana, maravilhosa. Mulheres. O QR Code está aqui. Então, assim, traga a sua oferta. Vou orar e... atrás das cadeiras também tem. A gente está chique aqui, ó. Atrás das cadeiras tem um QR Code aí, é mais fácil para você, tá bom? Senhor, abençoa a vida de cada mulher, Senhor. Que cada uma delas possa estar saindo do seu lugar com um propósito, Pai. Que cada oferta, cada
oferta liberada nessa noite, Senhor. Que seja algo, Deus, que venha trazer, Pai, como uma lembrança, Deus, daquilo que foi feito nesta noite, Deus, com fé, Pai. Abençoa a vida de cada um, Deus. Dê coragem e fé a elas, que elas possam crer, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom. No seu tempo, Pai, é agradável e não acrescenta dores. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Agora a pastora mais linda, mais chique, vai pregar. Gente, depois dessa, né? Quem já escutou um ofertório assim? Levante sua mão, porque eu nunca ouvi. Então foi legal, né? Foi bem criativo. A gente ia ter mais uma música, mas o pessoal do louvor foi embora. Máximo né? Bacana, você tava, né? Falei, mas elas foram, desceram, gente. Elas foram tudo embora. Elas estão com fome da palavra. Amém. Amém, não tem problema não. Oi? Quê? Não, tá tudo bem. Deixa pra lá. A gente vai ter no final, né? De maneira nenhuma. Chateada com vocês, eu não. A gente vai continuar esse tempo. A gente orou muito por esse dia, por essa tarde, por essa noite. A gente orou muito pela sua vida. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas entre nós. Porque esse dia foi separado pelo Senhor para estarmos juntas aqui. Amém? Vamos orar. Deus, nós queremos te pedir que a tua presença continue nos enchendo. Acalma o nosso coração. Coloca a nossa mente, Senhor, totalmente agora ligada ao teu Espírito Santo para ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor. Porque nós precisamos da nossa chama acesa. Nós precisamos de viver os teus propósitos. E nós cremos com todo o nosso coração que o Senhor vai fazer grandes coisas hoje. Vai continuar fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o vídeo, por favor? É tranquilo botar o vídeo? Agora? Pode ser? Obrigada. Pode apagar o máximo que puder, por favor. Pessoal dos voluntários, pode apagar aquele pisca lá, por favor? Disse aos seus irmãos que já era o tempo deles. O que significa isso? Dez noivas pegaram suas lamparinas para se encontrarem com seu noivo. Cinco delas agiram com prudência. Elas levaram azeite em tigelas para repor suas lamparinas e manter a chama acesa. Mas as outras cinco eram imprudentes e não levaram o óleo de reserva. Depois de um tempo, elas adormeceram. E à meia-noite foram acordadas com o anúncio da chegada do noivo. Mas somente as cinco mais sensatas ainda possuíam azeite para repor suas lamparinas. E as outras? O que fizeram? Pediram azeite emprestado às mais sensatas. Mas elas só tinham o suficiente para acender as próprias lamparinas.
Mesmo que tivessem, por que dariam às outras? E então as imprudentes tiveram que sair para comprar mais azeite para as suas lamparinas e perderam a chegada do noivo. As 5 que estavam preparadas entraram no banquete e a porta foi fechada. E o que aconteceu com as outras noivas, mestre? Quando chegaram, bateram a porta, mas o Senhor respondeu: a verdade é que não as conheço. Esperaram tanto tempo pelo noivo, mas foram descuidados. E ficaram do lado de fora. Exatamente, Madalena. Por isso é importante ser prudente e vigiar. Porque não sabem nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Você pode ficar de pé agora, por favor? Feche os olhos, coloca a mão no seu coração. Esse momento é um momento muito sério que a gente está vivendo hoje. E a gente gosta de brincar, a gente vai brincar ainda muito, mas o Espírito Santo quer fazer algo muito poderoso aqui. Porque nós lemos essa passagem, a Ana leu essa passagem no início, e nós falamos de 10 virgens. Elas tinham as vestimentas, elas eram santas, elas eram virgens, elas eram puras, elas estavam no lugar da espera, elas precisavam de esperar a noite. E a palavra diz que quando o noivo chegou, deu meia-noite, elas não tinham azeite. E elas foram arrancadas da possibilidade da eternidade. E eu, desde que eu sou muito criança, que eu leio esse texto, que eu ouço esse texto, eu confesso que eu me apavoro. Porque eu penso, se nós somos essas mulheres, metade vão ficar, metade vão. Isso sempre foi algo que mexeu muito com o meu coração. Então, esse tema, aquilo que o Senhor quer fazer hoje, mulher, deixa eu falar algo para você. O Senhor está escolhendo você como uma noiva preparada que vai com Ele. E isso é algo muito sério, porque quando você vai e você decide, você não tem o poder de levar a sua família com você. Mas provavelmente você vai conseguir, porque você vai estar cheia de algo tão poderoso, que a tua família vai ser inundada por essa glória, por esse azeite, por essa presença. Então deixa eu falar uma coisa para você, antes de começar a pregar, o diabo não queria que você estivesse aqui hoje. Entenda isso, o diabo não quer que você escute essa palavra, o diabo não quer que você consiga, o diabo quer que você seja a noiva despreparada. A noiva que parece que não foi avisada. A noiva que tem uma veste, uma religiosidade, uma presença, uma ida aos cultos, mas ela não tem óleo, falta óleo nela. E aí ela fica. Então coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, a gente precisa tanto de Ti hoje aqui. Enche a gente aqui, por favor. Enche os nossos corações, eu te peço. A gente não quer ficar não, Senhor. O que é mais importante do que isso na nossa vida? Nenhuma fama, nenhum dinheiro, nenhuma popularidade, Senhor. Nada é mais importante do que o Senhor, do que a eternidade contigo. Move no nosso coração a importância de te buscar, move a importância de receber esse óleo, esse azeite hoje aqui, para que cada mulher saia daqui cheia da tua presença. Que o azeite não falte em nós, que transborde através de nós, e que o mundo conheça noivas preparadas, adornadas, santas e cheias do óleo do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e você pode se sentar.
E o primeiro tema que eu queria compartilhar com vocês hoje é: o altar é o nosso coração. E o fogo, o azeite, o óleo, a chama que não pode se apagar, é a presença do Espírito Santo em nós. Você entende isso? Você crê nisso? Então, nós estamos falando de 10 noivas e elas estavam ali. E presta atenção, né? Falando da nossa apóstola, né? Ela é algo muito importante a gente saber. Ela está orando por nós, né? E ela esteve falando essa semana comigo. Eu não a vejo, mas eu tive com ela pelo corredor essa semana. Ela falou: bota a máscara. Eu botei a máscara, que eu fui levar o negócio lá no apartamento dela. Ela deixou eu ver ela no corredor. E ela falou: deixa eu falar uma coisa pra você. Você, pastora Kátia, estou alinhada nos pontos? Eu falei: olha, a gente não se alinhou nos pontos não, porque o Espírito Santo, né? Deixa o Espírito Santo falar. E ela foi e falou assim: então eu quero que você fale isso. Eu confesso que eu não vou falar o que ela me pediu, porque eu falei: Senhor, não vai dar tempo, Jesus, não vai dar tempo. Mas rapidamente, para não falhar com ela, né? Depois ela vai assistir no YouTube, Senhor. E ela falou o seguinte: essas 10, elas tinham óleo. Um dia elas tinham óleo, mas quando o noivo chegou, o óleo tinha acabado. E o que ela falou é: linka as 10 virgens com a mulher da dracma perdida. Porque a mulher da dracma perdida, ela procurou aquilo que foi perdido. Então, se o azeite acabou para nós, nós precisamos de buscar, nós precisamos de varrer, nós precisamos de ir até encontrar, até trazer de volta a presença do Espírito Santo em nós. Então, quando nós falamos que o altar é o nosso coração, e essa chama que não pode se apagar, esse óleo, esse azeite, é a presença do Espírito Santo, nós precisamos de entender onde eu estou posicionada hoje, o que eu estou vivendo hoje, que nível de azeite eu tenho. Sabe por quê? Porque hoje, como a pastora Kátia falou, existe muita internet, existe muita pregação, existe muito show, existe muita apresentação, mas na hora que o noivo vier, só vai com ele quem tiver azeite. Não vai ser quem tem 1 milhão de seguidores, não vai ser quem tem 5 milhões de seguidores. Não vai ser igreja grande, não vai ser homens poderosos, não vão ser mulheres e homens ricos. Só vai com o noivo quem tiver azeite, quem tiver óleo, quem tiver a sua chama acesa. E o altar do seu coração precisa de ser trabalhado para isso. E nós precisamos entender: Senhor, onde é que eu estou hoje? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Onde é que eu estou hoje? Eu estou no meu achismo? Eu estou numa mentira? Eu estou numa religiosidade onde eu vou para a igreja e boto uma roupa bem bonita, mas quando chega a segunda-feira eu sou totalmente diferente? E não importa se isso está acontecendo com você hoje, o que importa é que você encontre o Espírito Santo, volte atrás da dracma perdida, você volte a ter o óleo e fale: Senhor, eu já tive um dia, mas eu não quero ficar sem, porque eu preciso de ir com o Senhor. Quando o Senhor vier, eu quero ir. E quando a gente fala que o fogo é a presença do Espírito Santo em nós, nós precisamos entender que a luz dessa chama, desse óleo, desse azeite, ela vai brilhar em você enquanto você tiver a chama do Espírito Santo. Porque se você não tiver, a chama do Espírito não vai estar e você não vai conseguir brilhar. As pessoas não vão conseguir ver na sua vida a presença do Espírito Santo que te conduz até aquela meia-noite que o noivo chegar e você se encontrar preparada. Sem azeite, a sua chama vai se apagar. A minha chama vai se apagar. Sem chama, a sua fé vai se tornar fria. E a adoração vira rotina e o seu coração perde o fervor e o temor ao Senhor. Sabe o que faz as pessoas irem ao lugar do pecado sem dor? Sabe o que faz as pessoas irem ao lugar do pecado sem arrependimento?
quando o coração perde o fervor, você serve por religiosidade. Você dá aquilo que você nem tem. Mas as pessoas olham para você e veem que você é uma noiva. Mas Jesus enxerga você. Jesus vê você. Jesus sabe o quanto de óleo você tem. Mas hoje, aqui neste lugar, nós podemos correr. Alguém pode desligar isso aqui, por favor? Está me atrapalhando, tem um barulho aqui muito chato. Eu sou mais distraída do que vocês possam imaginar. Ele está me distraindo. Acho que parou, Deus. Ô Senhor, obrigada, Jesus. Hoje você está aqui. E aí você pode correr atrás desse óleo. Você pode entender, eu estou perdendo o fervor. A adoração está virando rotina na minha vida. Não é mais um encontro de intimidade. Não é mais um encontro que me faz chorar. Não é mais aquele encontro que me leva a estar prostrada, dando a boa parte ao Senhor. Virou rotina, perdeu o fervor. Então eu preciso de voltar. Eu preciso de buscar. Eu preciso de querer. Gente, a gente foi numa conferência que dizem que é de jovens. Eu não achei nada aquilo de jovem pra mim. Eu tava lá dançando, pulando. Eu tava lá, no que vem eu estou lá de novo. Se você quiser, vambora, porque o negócio é bom, viu? 18 mil pessoas clamando pelo nome de Jesus. Ah, pastor, você acha que todo mundo ali é noiva? Claro que não. De jeito nenhum, óbvio. Mas aquilo me trouxe algo assim. Esse menino, né? Eu já sou doidinha, que todo mundo me conhece. Só sou doida mesmo, né? E eles, né, olhavam para mim e falavam assim, meu Deus, agora que vai ficar um negócio muito ruim mesmo, né? Porque, sabe o que eu vi ali? Eu vi em quem subiu naquele altar para pregar uma palavra de vida, uma palavra de decisão, uma palavra o couro desceu lá, como dizia o meu avô, como dizia o meu pai para Lívia. O Senhor, Ele não está mais procurando, nunca procurou na verdade. O Senhor não está procurando aquilo que parece, mas não é. O Senhor não está preocupado com a aparência. Ele está preocupado com a essência. Ele está preocupado com o teu azeite. E quando nós entendemos que o nosso coração, ele é falho. O nosso coração, ele é enganoso. Mas quando ele se torna o altar da presença de Deus, ele borbulha azeite e a tua chama nunca se apaga. Nunca se apagará a chama da mulher que for cheia do azeite do Espírito Santo. E é isso, queridas, que nós precisamos de buscar hoje, sabe? 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito através do seu pecado. Não apagueis o Espírito através da sua murmuração. Não apagueis o Espírito através da sua vida, que não é uma vida de rendição ao Senhor. As virgens prudentes, presta atenção, elas levaram azeite extra. Você pode repetir comigo, extra? Sabe por quê? Porque elas sabiam que a sua espera podia ser longa. Nós não sabemos o dia, não a hora. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Por isso, você não pode ter qualquer quantidade. Você tem que ter azeite extra, azeite que sobeja, azeite que sobra, para que o dia que Ele voltar, você esteja pronta e preparada. O azeite na nossa vida, ele representa vida espiritual profunda. Ele representa a tua vida cultivada no silêncio, na tua intimidade, na tua oração, no teu devocional, onde só o Senhor pode te ver. A tua oração e a tua dependência do Espírito Santo. Tem coisa que o Espírito Santo vai falar só para você, para mais ninguém, só para você. Ele vai falar contigo. E sabe o que eu vou falar para você? Quando você é cheia desse azeite, o Espírito Santo comunica você. E aí quando você se ajoelha, quando você ora, quando você busca, os céus se movem contigo. Os céus se movem em teu favor. E você começa a ser uma noiva adornada, santa, pura, cheia de azeite, que transforma gerações. Você pode aplaudir Jesus por isso? O Senhor não te chamou para ser somente para você. O Senhor te chamou para transformar gerações. A pastora Kátia falou que nós vamos ser conhecidas, né? Está lá o nosso filho lá no meio lá da mata, lá, né? De vez em quando está na mata. E é impressionante.
Porque eles mandam mensagem para mim, tia. Aí semana passada, uma delas gravou assim: tia, você foi eleita aqui a mãe de todos. Eles têm mãe, eles têm pai. Mas todas as vezes que acontece alguma coisa, o Gustavo Miguel, eu vou pedir para minha mãe orar. E todas as vezes que eu recebo uma mensagem de qualquer um deles, eu oro ao Senhor. E eu entrego uma palavra de Deus para eles. Então eles começaram a ver isso. E eles começaram a me procurar no meu telefone. Quem conhece o Gustavo Miguel sabe, ele é muito ciumento. Mas ele não tem esse ciúme. Ele tem ciúme de mim muito. Mas ele fala assim, meu Deus do céu, mas está todo mundo já atrás de você de novo. Tá bom, mãe. Eu empresto então tua oração. Pode, queridos. Olha só, o Espírito Santo, ele quer gerar no seu coração uma chama tão alta, tão grande, tão extra, que todas as pessoas que estiverem à sua volta vão ser invadidas pela sua vida. E você vai começar a gerar isso no coração das pessoas. Esse azeite puro, esse azeite da presença. As prudentes compreendem que a nossa jornada, ela exige constância, ela exige paciência, ela exige preparação contínua, não apenas entusiasmo momentâneo. Eu não posso me entusiasmar. Hoje eu estou aqui, eu estou muito... Amanhã, não. Não se contente com um pouco de azeite. Repita comigo, eu quero transbordar. E o ponto número 2. Não se contente. Não. Ponto número 2. Já estão no número 2? Em tempos de escuridão. Eu que errei, gente. Em tempos de escuridão, mantenha sua chama acesa. Apaga aí todas as luzes. Esse luxo aqui não vai apagar. Mas não tem problema não. Apaga aí todas as luzes, por favor. Apaga. Pode apagar o que puder. O que puder, você puder apagar, você apaga. Isso. Coitado do Romulo, ele sofre na minha mão, Jesus. Queridos, olha só. Nós temos vivido os tempos de escuridão. Verdade ou mentira? É verdade ou é mentira? Só ela para mim? Tempos de escuridão. Tempos de guerra. Tempos de luta, tempos de dor, tempos de incerteza. Mantenha a sua chama acesa quando tudo estiver escuro. Porque quando tudo está escuro, mas a sua chama está acesa, onde você passa, você carrega o azeite. Então tá no meio da escuridão, mas o seu azeite tá lá. Tá no meio da enfermidade, mas você tá lá. Tá no meio da dor, você está lá. Tá no meio da tribulação, o seu azeite vai brilhar e vai encher o lugar que você passar. Pode acender a luz, mas a nossa tendência é no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da escuridão, a gente se apaga. Mas deixa eu falar algo para você. Isso é estratégia do diabo na sua vida. Quantas pessoas aqui viveram lutas enormes e você não tinha nem força para orar? Eu já passei por isso. O Senhor, como a pastora Kátia falou, quer criar conexões de pessoas perto de você, que você possa olhar para essa pessoa com segurança, com confiança e falar assim: eu estou precisando que você ore por mim, porque está ruim para mim. Eu estou precisando de oração. Mas o que nós precisamos entender é, em tempos de escuridão, mantenha a sua chama acesa. Porque quando o dia ruim vier, como o de Jó veio, como o de grandes homens veio, não porque ele estava passando, porque Deus estava castigando ele. É porque o dia mau chega, a provação vem, o dia de incerteza vem. E o dia da escuridão, quando ele chega, a palavra de Deus, ela fala para você assim: se chegou hoje, mas você está cheio de azeite, não vai te destruir, não vai te derrubar, não vai te desanimar, não vai te fazer cair, porque você está transbordando da presença do Espírito Santo. Nós perdemos o brilho, a alegria e o discernimento quando nós entramos em luta e não temos azeite. Mas quando você entra no dia escuro, quando você entra no dia ruim, quando você está no meio da escuridão, mas você tem azeite, você chora?
Chora. Você fica triste? Fica. Você pode não ter força para orar? Sim, Senhor. Mas você tem azeite de sobra. E esse azeite de sobra vai te sustentar até a noite que Ele virá buscar a sua igreja e vai te levar junto. O brilho, ele perde no meio da luta e ele faz uma aparência religiosa. Tem muita gente que não chora porque tem vergonha de chorar. Mas eu choro mesmo. E se eu estiver triste, eu vou subir aqui nesse altar. E pode falar que pastor não é vulnerável, pois eu vou dizer algo para você. Eu sou, porque eu aprendi que esse altar me cura. Ele me lava. Esse altar aqui, existe um nome que é sobre todo nome. E quando eu choro no altar, eu sou vulnerável a pessoas ruins. Pode ser. Pode ser. Mas espera aí. Eu vou ter mais medo das pessoas ruins que estão me ouvindo do que o meu Deus que está neste lugar, de intercessoras que estão aqui e clamam noite e dia pela nossa vida. Ah, mas de jeito nenhum. Eu vou ser vulnerável, porque na minha vulnerabilidade você vai se encontrar. Na sua vulnerabilidade eu vou me encontrar. E nós juntas vamos entender que em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, tenha azeite extra. Tenha azeite extra, porque nós vamos precisar. Jesus chama de ter lâmpada sem azeite a aparência de fé. Comunhão, sem comunhão, viva com Deus. Se a gente tivesse apagado todas as luzes e as lanternas não tivessem uma luz, o que aconteceria? Nós estaríamos no meio do escuro, sem uma chama acesa. E o Senhor quer usar a sua vida para ser essa chama em todo lugar escuro que você passar, para que a tua chama ilumine, salve, restaure e possa levar outras pessoas a viver não uma vida de aparência. É perigoso a gente tentar viver da luz antiga, do azeite de ontem. Porque todas nós já recebemos um dia. Cada dia Deus deseja renovar o teu azeite. Você não pode viver do azeite de ontem. Você tem que receber o de hoje. Você precisa de se renovar a cada dia. Porque o Senhor, quando Jesus contou essa parábola, Ele quis dizer o seguinte: não é porque elas estavam ali adornadas, preparadas, que elas estavam prontas para o grande dia. Só vai estar pronto para o grande dia quem tem azeite de extra. E é isso que nós precisamos buscar todos os dias, a renovação. E queridas, trazendo para o nosso dia, nós somos magoadas. Trazendo para o nosso dia, as coisas acontecem. E aí quando você se vê diante de um monte, e você fala: Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor vai usar esse azeite extra para trazer força para você, para ver esse monte ser removido através da sua fé, que será cultivada como foi pregado aqui. Uma fé que permanece, uma fé inabalável. Essa é a mulher que é cheia de azeite. O Senhor quer, assim, como essa parábola fala, representar a comunhão constante com o Espírito Santo. Você está no carro, você está falando em língua. Você está dentro do ônibus, você está falando em língua. Você está dentro do seu trabalho, você está... Como assim? Eu não posso falar. Você fala na sua mente. Você fala no seu espírito. Você chama por Ele em todo tempo. E você está assim: Senhor, cobre a minha vida com teu sangue, cobre meus filhos com teu sangue, coloca um muro de fogo ao nosso redor. Senhor, livra-nos do homem mau, da mulher mau, enche-nos da tua presença. Nós queremos ver o teu agir, nós queremos ver a tua face, o tempo todo. A oração incessante precisa de fazer parte da mulher que ora. A mulher de Provérbios 31, ela acordava cedo, ela trazia mantimento. Mas existem duas coisas sobrenaturais naquela mulher. Primeiro, ela tinha muita sabedoria. Segundo, ela orava pra caramba. E essa oração, essa fé, esse movimento precisa de mexer o nosso coração hoje.
O tempo de espera entre a promessa e o cumprimento. Presta atenção, o tempo de espera e o cumprimento é o que muitas pessoas, o que muitas noivas vão embora sem o azeite. Porque o tempo de espera até o cumprimento, não podemos dizer qual vai ser. O de Abraão foi de um, o de Moisés foi outro, o de Davi foi outro, o seu é um, o da sua amiga é outro, da sua irmã é outro, da sua mãe é outro. Agora, o tempo de espera até o cumprimento, durante essa espera, a sua paciência é provada, o seu fervor pode esfriar, a tentação de desistir vai aparecer para você. Vai aparecer, porque você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, mas que nunca. Mas não é possível, Deus. Quem está esperando casamento aí? Levanta a mão aí, ó. Tô perguntando mesmo, gente. É isso aí, levanta. Elas estão meio tímidas. Quem levantar a mão alto vai casar, gente. Oh, Deus. Não é não, gente? Aí, ó. A mulher prudente, ela sabe que ela vai passar por longas noites. A mulher prudente, ela sabe que o tempo de espera significa longas noites e que o seu azeite vai ser guardado para esses momentos. Então, a tua fé amadurecida, que continua firme mesmo no silêncio de Deus. Você está entre a espera e o tempo de cumprimento? O Senhor te diz: busque o azeite todos os dias, até que a sua promessa se cumpra. Amém? 3. A chama não se mantém viva apenas com emoção, mas com decisão diária. Essa semana eu estava conversando com o apóstolo sobre uma situação de um líder, né? Do Brasil que caiu. E eu estava falando para ele: olha, me corrija se eu estiver errada. Quem decide se vai fazer ou se não vai fazer não sou eu? Ele falou: você está certa. Nós nos fortalecemos nele, porque o Senhor é a nossa força, amém? Nós vivemos por causa do Senhor. Mas quem decide diariamente se sim ou se não somos nós. Então, se um líder, grande líder, se um pequeno líder, se seja lá que a pessoa for, ela cair, a decisão é minha, a decisão é sua. Aqui, uma noiva adornada, uma noiva preparada, uma noiva que está esperando, ela não pode se mover por emoção. Ela tem que se mover por decisão. Ela tem que saber quem é o Senhor, o seu Deus. E por causa dele, ela decide o sim ou o não, entendendo: Ele está aqui, Ele está no meu carro, Ele está na minha casa, Ele está no meu trabalho, Ele está na minha faculdade. Mas aí você pode falar assim: pastora, mas não é que a gente não peca? Claro que a gente peca. A palavra diz que santo só Jesus Cristo. Mas uma coisa é pecar, a outra coisa é viver no pecado, no mesmo pecado, e isso se torna vício. E quando se torna algo assim, o que nós precisamos entender é que a sua decisão diária, se você está envolvido num pecado, peça ajuda dos seus discipuladores, dos seus pastores, da sua liderança. Vai ter alguém. Sabe por quê? Porque a minha geração, ela viveu muitas vezes por acusação. Vocês concordam comigo? Né? Aquela coisa: vai ser disciplinado. Você ficava com medo, né? Você ficava até com medo. Meu Deus do céu, quando minha mãe falava assim: quero falar com você, eu já tremia. Porque eu sei o que eu fiz, meu Deus. Eu já gritava. Ela fala baixo por causa dos vizinhos. Eu já vinha gritando, apavorada. Porque não tinha esse negócio, não. Mas aqui, o que a gente precisa de falar é:
A sua chama, ela não vai ficar acesa, ela não vai se manter acesa por causa da sua emoção. Mas a sua decisão diária, sim, vai trazer a sua chama. Não é uma emoção passageira, mas é uma entrega diária. Paulo nos lembra, não apagueis o espírito. O fogo apaga quando nós negligenciamos a comunhão com Deus. Nós deixamos a oração de lado, nós deixamos a presença dele, nós apagamos o espírito ou permitimos que o pecado entre e que a distração domine o nosso coração. E a distração é um dos maiores problemas de hoje. A pastora Kátia foi falar dos milagres da Célia. A Célia estava ali, o que você acha que ela fez comigo? Compartilhou o milagre. Eu que não sou boba nem nada, né não? Aqui o milagre, ó. Teve um aneurisma, não é verdade? Ela falou, teve a minha cunhada, teve um aneurisma e ela falou, eu fiquei de joelho, de jejum, em oração, e enquanto ela não foi curada, eu não sosseguei. E ela compartilhou comigo. Eu fui pra perto, né? Eu falei, tá sozinha, eu vou lá. Porque, né? Já sabia que tinha uma bênção ali pra mim. Queridas, quando nós estamos no lugar da presença, quando nós estamos nesse lugar, a distração, ela não pode tomar o nosso coração, mas a oração sim, a leitura sim, a intimidade sim, a busca sim. E aí, a Bíblia fala que o símbolo do azeite o azeite é o símbolo do Espírito Santo, da unção na sua vida, daquilo que você é interiormente com Ele. Você consegue ver na Patrícia o azeite? Alguém consegue ver a chama dela sem ser, né? Não dá pra ver, né? Ali, né? A gente não carrega. A gente não anda assim. Não anda. Elas tinham as suas lamparinas. E a palavra de Deus diz que elas estavam ali. E 5 delas estavam cheias de azeite e as outras não. Agora, o que nós precisamos entender é algumas coisas que eu vou falar rapidamente. Até porque algumas a pastora Kátia até já falou. Primeira, a oração é o respiro da sua alma. É na oração que você renova o seu azeite. Onde o seu coração se alinha com o coração de Deus. Quantas vezes você recebe uma notícia, quantas vezes você não sabe o que fazer, e quando você se ajoelha, o seu coração se alinha com o coração de Deus. Ali você é cheio de azeite, você começa a transbordar. E aí, não é você, mulher, que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar através da sua vida. Você não vai orar com as suas palavras, você não vai dar conselhos com a sua palavra, mas você vai estar cheia de um azeite poderoso e vai inundar as pessoas através da sua voz. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. E quando você ora, o seu coração se alinha com Deus. Próximo, a palavra de Deus. Ela é um combustível, gente. Eu estava com anemia. Eu estava esquisita, que a pastora Cátia falou aqui. Eu estava muito estranha. Eu falei, meu Deus do céu, que sono que é esse que eu sacei? Uma anemia profunda, ferritina, 22. Eu estava quase, né? Aí ela falou, se você não busca a palavra, você não tem combustível. Se você não tem a palavra, você não vai ter força. Você vai ficar fraca, você vai morrer. A sua chama vai se apagar, mas a palavra de Deus é combustível puro na sua vida. Ela alimenta o fogo da sua fé. Ela orienta o seu caminho e ela limpa o pavio da sua alma. Quando você tem dúvida, vai na palavra de Deus. Porque voltando às redes sociais, muita coisa é falada. Eu escutei uma pastora falando ontem, você que gosta de ouvir da pregação da internet, volta pro teu pastor que tirou os teus piolhos. Porque quando você ouve quem não conhece você, você pode ouvir uma profecia, você pode ouvir uma palavra, mas nunca quem conhece intimamente você vai dar a mesma palavra de alguém que nunca viu você. E é bem mais fácil você ouvir quem nunca te ouviu, quem nunca te viu, quem não conhece. Mas a palavra diz em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 45, 7. O azeite. Volta aqui rapidinho. O azeite, próximo ponto. O azeite, ele significa cura e alegria. Mulheres serão curadas hoje, você crê nisso?
Mulheres serão curadas através da presença do Espírito Santo e receberão uma nova alegria. E eu queria parar aqui rapidinho. Uma mulher que é cheia de azeite, ela é uma mulher alegre. E o Satanás tem tentado roubar a nossa alegria. Satanás tem tentado mostrar que a sua cabeça funciona mais do que a do seu marido. Porque funciona. É verdade. A nossa cabeça funciona mais mesmo que a dos homens, gente. Vamos aplaudir Jesus pela nossa vida. A mulher é incrível. Mas ela não pode carregar aquilo que não é o seu peso. Ela não pode fazer aquilo que não é para ela fazer. E a palavra de Deus fala que o azeite do Espírito Santo traz cura sobre a sua vida e alegria sobre o seu coração. Então, se você está triste, se você está sobrecarregada, se existe peso nos seus ombros, deixa o Senhor entrar hoje com alegria sobre a sua vida. Porque existe uma mentira sobre a vida das mulheres. Eu vou falar aqui com vocês agora. Sabe qual é a mentira? A mentira é: a mulher, ela tem que carregar mesmo. A mulher, ela não pode ser feliz. Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem que ficar preocupada. A mulher, ela tem que ficar tensa. A mulher que é tensa é a mulher atual. A mulher que ela é emburrada é a mulher atual. Isso é mentira de Satanás. A mulher do Espírito Santo, a mulher que carrega a chama, ela sorri, ela dá gargalhada dentro da sua casa, porque a alegria do Senhor é a nossa força e ela vai transbordar no meio da tua dor. E sabe quem é que vai decidir viver alegria? É você. Meu filho, já contei já, meu filho foi pra lá, falei, gente, eu vou morrer de tanto chorar. Gente, eu chorava. No início, eu chorava num nível que eu ficava assim, eu não conseguia parar de chorar. Porque quem conhece, o meu filho caçula do nada assim, vai embora, gente. Eu sou muito apegada com meu filho, eu falo com ele todo dia, nem que seja 3 segundos eu falo com ele. O menino foi embora. Aí não tinha internet, não conseguia falar com ele. Aí eu falava pro meu marido, amor, disse que ele, calma que ele está bem. Como é que você sabe? Tu falou com ele por acaso? Estou sentindo paz no meu coração. Deus está trazendo paz no meu coração. Eu falei, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E eu já contei aqui, acho que numa reunião de líderes, eu estava indo embora. E o garoto, e o meu marido, você quer ir lá dormir com ele? Eu falei, eu quero. É Curitiba, eu morri de chorar. Parecia que ele era um defunto. E eu chorando. Ai, meu Deus, eu fui embora, mãe, eu fui, veio meu filho, meu Deus. Preste atenção. Alinha o seu espírito agora aqui o que eu estou falando. O Espírito Santo perguntou assim para mim. Ele está vivendo a sua oração? Aí eu tá. Foi desse jeito que eu pedi para... Tá certo. Se ele está vivendo a sua oração, por que você chora? E eu quero falar uma coisa para você hoje. Muitas vezes nós choramos porque a dor é grande. Muitas vezes nós choramos porque somos ingratas. Muitas vezes nós choramos porque não vemos a alegria e a beleza de coisas pequenas. Hoje o Espírito Santo falou muito disso comigo. Será que você está enxergando aquilo que é pequeno ou você está pensando só aquilo que é grande? Você tem uma família, mas você queria outra. Você tem um marido, mas você acha que você queria outro. O Senhor te deu um emprego, mas você não está satisfeita. As suas roupas você acha que são poucas. E o Espírito Santo de Deus está te perguntando: o que você quer, mulher, hoje? Porque muitas vezes o pouco que você tem é um milagre que muitas esperam, mas não tem. E nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais para sermos gratas àquilo que o Senhor tem feito. Mulher, se alegre nele e receba a cura do Senhor sobre a sua vida. E nesse dia, de madrugada, 3 horas da manhã, morrendo de chorar, o Espírito Santo teve aquela conversa ali, porque a gente conversa pra caramba. Eu falei, acabou.
acabou. Eu não vou chorar mais assim. Eu choro, né? Quando ele vai embora, eu dou aquela choradinha, aperto, cheiro o pescocinho dele. Ele passou, virou as costas, eu não choro mais. Eu sinto falta dele, eu sinto pra caramba. Eu lembro ele cada segundo da minha... Porque eu sou assim. Eu sou esse tipo de mãe. Eu conheço mães aqui que podem ser parecidas comigo. Eu sou assim, gente. Mas não é só com meu filho, não. Também com um monte de gente também. Eu sou assim. Tudo bem, tá tudo bem. Nunca mais eu fiz isso porque eu decidi viver alegria. Eu decidi viver cura. Eu decidi que eu precisava de me alegrar no Senhor. Então, mulher, deixa eu falar algo para você. Essa palavra em Salmos 45 diz assim, olha: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram, que te alegram, que te alegram, mulher. Você não precisa de chorar, sabe por quê? Porque tem um Deus que enxuga as tuas lágrimas. E Ele hoje está trocando as tuas vestes de tristeza por vestes de alegria. E quando você enche o seu coração de alegria, você vive o milagre que o Senhor tem preparado para você. Porque um coração grato é um coração que entende a presença, que se alegra nele, que vê os milagres acontecendo. A chama, ela não se mantém viva apenas com emoção, mas com decisão diária. E o último ponto desse ponto é a obediência. O azeite se multiplica na obediência. Quando dizemos sim à vontade de Deus, mesmo quando é difícil. Você está pronta para isso? Dizer sim, mesmo quando é difícil. Quarto e último ponto. E o louvor já pode até subir. Que vocês vão me ajudar a terminar, senão não... Último ponto. Não por medo do fim, mas por amor e desejo de estar prontas para encontrá-lo. E aí eu volto, né, naquela época que nós fomos criadas debaixo de medo. Se você fizer algo errado, Jesus vem e te fulmina. Gente do céu, quando eu li aquele palavra da Bíblia lá, que eles deram o dízimo lá, eu ficava assim, Senhor, se eu tô pecando, mas deixa eu falar uma coisa com Jesus aqui, não me mata não, por favor. Aí eu era criança, comecei a falar assim, mas por que matou? Por que matou? Por que não matou? Por que não matou? Ah, porque veio Jesus veio, o sangue de Jesus. Aí eu fiquei mais calma, né? Jesus não vai me matar assim do nada não vai me fulminar não. Hoje o Senhor quer trazer algo sobre a nossa vida. As virgens preparadas, as virgens que carregam azeite, as virgens que têm o óleo, que têm o azeite da presença, elas esperam o noivo na ansiedade e na alegria de encontrá-lo. Não com medo dele, não com medo de estar errada, não com medo de ser rejeitada, porque muitas vezes nós temos medo de ser rejeitada. É verdade. A gente tem medo de não gostarem da gente. A gente tem medo de ser traída. A gente tem medo de ser abandonada. A gente tem medo de ser esquecida. E isso enche o nosso coração. E quando isso acontece, a sua chama, ela não está mais forte que os seus medos. E aí o Senhor fala algo para nós hoje. O seu anseio de encontrar Jesus, o seu anseio de estar com a sua chama acesa quando Ele volte, o grande dia, à meia-noite. Sim, minhas lamparinas estão acesas, eu tenho óleo, eu estou esperando o noivo. Isso sim, precisa arder no nosso coração. Mas para isso, você tem que entender,
a tua identidade, que você é filha, que você é amada, que você é guardada, que o Senhor tem planos desde o ventre da sua mãe, que Ele não esqueceu você, que você não será abandonada. E tudo que você viver de ruim, o seu Deus nunca vai deixar você sozinha. O seu Deus nunca vai abandonar você. Porque a palavra de Deus fala: ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonem, o Senhor meu Deus nunca me abandonará. Então Ele está querendo adornar e encher o seu azeite de uma noiva preparada e ansiosa pela presença dEle. Não pelas curas que Ele faz, não pelo poder dEle, mas de um encontro preparado, de um noivo com a sua noiva. Esse encontro é aquilo que nós como igreja mais esperamos. A Bíblia diz que Jesus veio, Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou ao terceiro dia e voltará como o leão da tribo de Judá. Quando Jesus voltar, as suas lágrimas serão apagadas, a sua dor será esquecida e terá um lugar reservado para você. E em Mateus 25, que a gente leu no início, versículo 13, fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus chama a gente hoje aqui para cultivar o azeite da presença, mas guardar a nossa fé. Não por medo do fim, mas por amor e decisão de um desejo de estar pronto para encontrá-lo. Imagina se ele entrasse aqui hoje. Imagina se o grande dia fosse hoje. Ele ia perguntar: Patrícia, o que você fez hoje? Deixa eu ver suas vestes. Deixa eu ver o quanto de azeite você tem. Deixa eu falar algo para você, mulher. Satanás está tentando roubar as mulheres da presença dele, confundindo mentes, distraindo, tirando você de lugar de mãe, de proteção, de esposa, e levando você a lugares de distração. Vocês não têm noção quantas crianças, quantos adolescentes estão feridos pelas suas mães, que passam mais tempo no seu telefone, na sua rede social, que com eles. Crianças e adolescentes feridos têm buscado ajuda, porque as suas mães estão distraídas. Não é por aquilo que Ele pode nos dar, é pelo encontro com Ele. É porque quando você se apresentar, Ele que conhece o seu nome, Ele que conhece a sua vida, Ele que conhece a sua história, querida. Vai ser um encontro mais surreal, mais lindo, mais poderoso. Eu amo a palavra de Deus. Tem muita coisa boa aqui. E Apocalipse descreve aquilo que vai acontecer. Mas deixa eu te dizer algo. Olho nenhum nunca viu. Nunca ninguém presenciou a volta do Cordeiro Santo de Deus, do leão da tribo de Judá, entrando sobre a terra e resgatando a sua noiva com poder e autoridade, como Ele fará. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todos se renderão a Ele, e a presença dEle inundará este lugar. E o que foi roubado, destruído será.
Mas aquilo que é herança, aquilo que é galardão, aquilo que é tua coroa, aquilo que é o teu azeite, ninguém poderá te roubar. Ninguém poderá te roubar. Porque o teu encontro da noiva com o noivo será perfeito, porque foi sonhado e esperado por ele. Jesus anseia o grande dia de encontrar com a sua noiva. Jesus espera, e a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele virá, e quando ele chegar, ele vai buscar a noiva que está esperando esse encontro. O nosso coração precisa de ansiar noite e dia. Maranata, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Reaviva o dom que há em ti. A fé é um dom, mas também é uma responsabilidade. As virgens prudentes foram fiéis até o fim e entraram com o noivo nas bodas. Assim também você, mulher, é chamada a perseverar até o fim, guardando o fogo do Espírito Santo até o dia em que Cristo voltar para buscar a sua noiva. E antes da gente orar, eu vou compartilhar, já compartilhei aqui uma vez, de um sonho que eu tive. Eu estava num lugar, numa rua muito grande, larga, e ela estava em obra. E eu pisava por cima de canos, de materiais de obra, de construção mesmo. E eu olhava assim para a direita, tudo construindo. Eu olhava para a esquerda, tudo construindo. E na minha frente tinha uma casa. E dentro dessa casa eu via itens da minha casa. Eu via fralda dos meus filhos, pano de prato da minha cozinha. Eu via coisas que eram minhas, que eu sabia que eram minhas. Eu via berço de filho meu. Eu falava, mas essa casa ali que está construindo, essa casa tem coisa minha ali. E um anjo do meu lado. E ele falou, essa rua aqui, ó, aquela casa lá, queridos, eu vou ter 90 anos, nunca vou me esquecer desse sonho na minha vida. Ele falava, está vendo aquela casa lá? Quase, essa casa que o anjo me mostrou, ela estava quase pronta. Aquela casa ali é do seu avô e da sua avó. E o resto está sendo construído para vocês. E ali eu entendi. Naquele dia, o Espírito Santo me levou àquele lugar para me mostrar que a tua herança espiritual é algo que está sendo construído no céu. Agora deixa eu falar algo para você. Quando você está na cantina servindo, a tua herança está sendo construída. Quando você está evangelizando, a tua herança está sendo construída. Quando você diz não ao pecado, a tua herança está sendo construída. Quando você ora, a tua herança está sendo construída. Quando você lê a palavra de Deus, quando você obedece, a tua herança espiritual na eternidade está sendo construída. Onde nenhum gafanhoto pode tomar, onde nenhum homem pode te roubar a herança que o Senhor está dando. Mas não somente a você, e sim sobre a sua geração, porque você está construindo para você e para a sua geração. Como diz a palavra de Deus, você pode ficar de pé. Não se trata de viver com medo do tempo que nos resta, mas com um propósito e amor por aquele que vem. Estar pronto é estar cheio da sua presença, é estar cheio de azeite. E eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração. E a gente vai cantar essa canção. Peça ao Espírito Santo. Se você entrou aqui hoje, você sabe que a sua chama não estava acesa, ou ainda não está acesa, peça ao Espírito Santo. Hoje eu não saio daqui sem a minha chama acesa, sem a minha vida preparada para me encontrar com o meu noivo.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas, Cante com uma declaração de fé. Eu estou me enchendo do teu óleo hoje, Senhor. só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Te esperamos, Jesus. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Chame por ele. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo. Ele vem te buscar. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Estamos cheias de amor Que por era ti. lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eis aqui a tua noiva, Senhor. Enche-nos de azeite. Enche-nos de azeite. Enche-nos de azeite, Senhor. Imaginava Checa da que era lavandeira. lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Dance com ele, dance com ele, dance com ele. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas,
estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não queremos ficar aqui, Senhor. Não sem o Senhor. Não sem a tua presença. Então derrama o teu azeite poderoso sobre nós. Derrama o teu azeite poderoso sobre nós. Unge a nossa cabeça com óleo, Senhor. E nos faz transbordar. Nos dá azeite extra hoje, Senhor. Para que a gente espere a noite. Para que a gente espere o grande dia. Como noivas preparadas, adornadas, santas, purificadas. Nós decidimos, Senhor, amar o Senhor como o nosso grande, maior amor. E nós esperaremos esse grande dia, não por medo, mas com amor, esperando o noivo, esperando o noivo, esperando o noivo. Maranata, nós te esperamos, Jesus. A tua igreja te espera. Essas mulheres te esperam. Mulheres adornadas. Eu vejo coroas sendo colocadas hoje aqui. Novos adornos sobre nós. Nos adorna, Espírito Santo. Nos adorna com pureza, com santidade. Nos adorna, nos adorna, nos adorna. Como mulheres santas, cheias de pureza. Tira toda a impureza do nosso coração. Porque nós queremos te encontrar. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ache hoje aqui corações. Corações de mulheres adoradoras que chamam a tua atenção. A gente quer chamar a tua atenção, Jesus. A gente quer chamar a tua atenção. Olha para nós, Jesus. Olha para nós, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós batemos a tua porta. Nós batemos a tua porta. Nós estamos te esperando. Preparando o nosso coração para esse grande dia. E nos enchendo do azeite da presença. Faz-nos transbordar. Faz-nos transbordar. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. E você pode continuar de pé. Queria chamar as meninas que estão responsáveis pela recepção para nos ajudar aqui, por favor. Pastora Penha, Pastora Esther, para subir aqui com a gente para fazer esse ato profético agora. Pastora Kátia. A gente vai estar junto aqui fazendo. Vocês vão estar distribuindo, né? Essa lembrança para cada mulher.
Você vai acender e nós vamos fazer juntas um ato profético aqui. Dessa lamparina, desse azeite, dessa chama acesa. E olha que coisa linda, você vai levar para sua casa e nunca mais você vai se esquecer daquilo que o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Amém? Elas vão distribuir e a gente vai ficar aqui. Elas vão estar... Continue em espírito de oração, com seus olhos fechados, com o seu coração quebrantado. Deixa apagada por enquanto. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Não acenda ainda essa velhinha que você recebeu. Nós recebemos. Tem que trazer para as meninas aqui em cima, ó. Deixa ela apagada por enquanto. O que a gente vai fazer é o que a gente chama de ato profético. Pastora, que negócio é esse? Ato profético é algo que você faz aqui, no mundo natural. É uma velhinha com uma bateria e você vai ligar e ela vai acender. Mas esse ato profético é algo que você vai fazer no natural. E que ele vai fazer algo num lugar que você não vê, que é no mundo espiritual. Tem um texto em Levítico. Eu estava ali orando e falei assim, Senhor, me dá um texto. E tem um texto em Levítico, no capítulo... Diz assim, lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá apagar. Essa um enfeitezinho que tem uma bateria. Você vai ligar e ela vai acender. Mas é para ela te lembrar que o fogo do Espírito que está dentro de você, ele tem que ficar aceso todos os dias. A pastora Marcele falou aqui do altar. Que o altar, o lugar da presença, o altar, o lugar que o Senhor te chamou para estar, o fogo do altar tem que estar aceso. E você é responsável de ter azeite para manter o fogo aceso no altar. Então nós vamos orar. E quando nós terminarmos de orar, nós vamos acender essa lâmpada, todas juntas. E nós vamos estar declarando. Podemos declarar até essa canção. Senhor, a minha lamparina está acesa. Mas primeiro nós vamos orar. Você vai orar e você vai começar a falar para ele, Senhor, eu quero manter a minha chama acesa no altar. Como diz em Levítico, foi uma ordem que o Senhor deu. Dentro do Santo dos Santos, no altar do Senhor, a lâmpada estivesse acesa, sem cessar. Você é o lugar da presença do Senhor.
O azeite não pode faltar dentro de você. A chama do Espírito, ela precisa estar acesa todo o tempo dentro de você. E diz assim: ser mantido aceso no altar o tempo todo nunca deverá apagar. Eu vou pedir a pastora Esté para orar, eu vou pedir a pastora Penha para orar, para que essa palavra esteja sendo consolidada no nosso coração. E quando nós terminarmos de orar, como um ato profético, nós vamos acender juntas e vamos começar a declarar: Senhor, a minha lamparina está acesa. Amém? Pai, a tua palavra foi exposta. E nós, com os nossos corações abertos, receptíveis à tua palavra, agora, Pai Santo e Pai amado, precisamos colocá-la em prática. Que não fique só aqui, mas ao chegar na nossa casa, no nosso bairro, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, no meio da nossa parentela. Ó Deus, a nossa luz precisa estar acesa. Nós precisamos estar, ó Deus amado e Pai querido, com as nossas botijas de azeite transbordando. E que este azeite, Pai querido, transborde para a direita, para a esquerda, para atrás, na frente, onde quer que andarmos, ó Pai, todos possam ver a tua luz em nós, porque tu és a nossa luz. E quando temos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, a nossa chama não se apaga. É avivamento todo dia. É chama acesa todo dia. É tição fumegante todo dia. O fogo precisa arder em nós todo dia. Todo tempo, o tempo todo. Se tem marido, tem chama. Se não tem marido, tem chama acesa. Se tem filho, tem chama. Se não tem filho, tem chama. Se tem alimento, tem chama. Se não tem, também tem chama. Porque temos Jesus. E onde Jesus habita, há fogo. Há fogo no altar. A lenha todo dia para queimar. Não é somente essa lamparina acesa, mas é acesa todo o tempo todo, fogo queimando o tempo todo, aquecendo aqueles que estão do teu lado. A sua casa precisa ser aquecida todo dia. A nossa chama precisa estar acesa todo dia, todo tempo todo. Quando o noivo bater, quando Jesus voltar, Ele quer nos encontrar com a nossa lamparina acesa e azeite sobejando. Porque quando o azeite sobeja, todos quantos estão ao nosso redor são encharcados. É impossível ter azeite transbordando, como o salmista Davi, no Salmo 23 diz: o meu cálice transborda. É impossível o cálice transbordar e quem está do teu lado não ser atingido, ser molhado por este azeite.
me lembrando de um sonho que eu tive na noite de quinta para sexta-feira. E eu sonhei que eu chegava aqui na igreja, a igreja estava reunida lá embaixo, no estacionamento. Tinha muita gente. E a apóstola Beth falou assim, sobe lá e ministra a oferta. E eu disse assim, meu Deus, cadê minha Bíblia? E eu não encontrava a Bíblia. E quando eu encontrei a minha Bíblia, eu não encontrava o texto, nenhum texto que falava sobre a oferta. E eu não conseguia ler, eu não conseguia lembrar de texto nenhum, nem Jesus chorou. Eu conseguia lembrar. E quando eu abri a Bíblia, eu não achava. A Bíblia, as páginas estavam todas brancas, não tinha nada escrito. E uma adolescente que, eu não estou vendo ela aqui, eu não sei se não estou enxergando, tem as duas irmãs que parecem ser gêmeas, as moreninhas. Uma, a mais nova, acho que é a mais nova. Ela disse assim, pastora, entornou água na sua Bíblia e desmanchou ali as letras todas. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ministrar a oferta? E o Espírito Santo está falando exatamente, falou comigo agora. É que a sua lamparina não tem azeite. Ela está apagada. Coloque azeite na tua lamparina, Esther Glória. Tem azeite sobressalente. Você está precisando de azeite sobressalente, precisa de uma botija. O Espírito Santo falou isso comigo agora. Me deu a interpretação do sonho agora. E o apóstolo Paulo diz assim, quando você falar em línguas, fala para a sua própria edificação. Eu fui edificada, eu preciso de azeite. Eu estou sem azeite na minha lamparina. E eu não quero que quando o meu noivo chegar e me chamar, eu fique para trás ou pedindo azeite emprestado. Não quero pedir emprestado. Eu preciso ter reservas. A interpretação do sonho veio agora. Põe azeite, Esther Glória, na sua lamparina. Eu precisava falar isso, pastora Kátia, Marcélia e pastora Marcélia e pastora Pedro. Porque às vezes nós ficamos aqui, blá, 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 ripa lá para frente, lá para trás. Precisamos entender o que a palavra diz. Há intérprete, fale. Não há intérprete para a sua edificação. Eu fui edificada. Eu preciso de azeite de reserva para os meus filhos, para os meus genros, para os meus netos, para as minhas noras, para a minha família, para os meus cunhados, para as minhas cunhadas que não têm Jesus. Precisamos de reservas. Porque com azeite de reserva, a minha lamparina estará sempre acesa e iluminará todos quantos passarem por mim e que estiverem na escuridão. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui precisam encher a tua lamparina? Eu preciso. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu creio, eu quero, eu preciso, Senhor, que nesta noite eu saia daqui de maneira diferente, da forma diferente, porque Tu me trouxeste a este lugar, porque Tu querias ministrar o meu coração, e essa palavra entrou, e eu não quero deixar essa chama apagar. Começa a falar para Ele, eu preciso de mais, Senhor. O que eu tenho é muito pouco diante daquilo que Tu tens para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu desejo muito mais. Começa a falar para Deus. Fala para Ele, abre o teu coração, sem reserva. Oh, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós podemos sentir a Tua presença neste lugar. A Tua presença tão viva, tão eficaz, Pai,
tão linda, Senhor, nesta noite. Ó Deus, muito obrigada por esse tempo, por esse alimento, por essas palavras, Pai. Começa a incendiar este lugar. Começa a mover o teu sobrenatural neste lugar. Deus, que haja manifestação do teu Espírito. Que haja, Senhor, um batismo com teu Espírito Santo. Que haja cura, que haja milagre, Senhor. Ora lá baixou, mais de Deus, fala mais, Senhor. Eu quero mais, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. É um tempo maravilhoso, Senhor. Oh, aleluia. 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 Você vai ficar com a tua lamparina acesa. Não por medo, mas por amor. Essa palavra falou tão forte ali no meu coração. Não por medo, mas por amor. Eu não vou acender minha lamparina porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vou manter a minha lamparina acesa, porque eu espero o amado da minha alma. Não por medo, mas por amor. Você pode acender a sua luz e falar para ele: Senhor, a minha lamparina está acesa. Não por medo, mas por amor. Levanta e começa a falar para ele: Senhor, não por medo, mas por amor. Não por medo, mas por amor. Fala para ele: eu quero ficar com a minha lamparina acesa. Não porque eu tenha medo de ir para o inferno, mas porque eu amo ao Senhor. Porque eu quero te encontrar. Porque eu quero encontrar com o meu noivo. E eu desejo que a minha lamparina esteja acesa no altar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que nunca falte o azeite sobre a minha cabeça, todos os dias. Não porque eu tenha medo, mas porque eu te amo, porque eu anseio, porque eu desejo. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Pode entrar, pode morar. Eu anseio pela tua presença. É por amor que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te amamos. Pode entrar, pode morar no nosso coração, pode morar na nossa vida. Fala para ele: Senhor, pode entrar, pode morar aqui, pode morar aqui. Só ela baixou. Eu queria que você abrisse seus olhos rapidamente. E eu queria que você olhasse agora para essa luz que está na sua mão. Preste atenção. O Senhor está te selando hoje através dessa lâmpada, nesse ato profético, dizendo: mulher, hoje começa um novo tempo na sua vida. E aqueles que creem vão receber. O seu coração está se formando um altar ao Senhor agora. De uma lâmpada, de um coração cheio de azeite. Hoje fazemos uma aliança contigo, Senhor, de mulheres cheias da tua presença. E nós levantamos as nossas mãos para declarar: eis aqui o teu azeite. Eis aqui o teu azeite nos enchendo, nos purificando e nos preparando para a tua volta, para o grande dia, para o dia que o nosso noivo virá buscar a nossa igreja. Nós estaremos preparadas como noivas adornadas, santificadas e puras, cheias do teu óleo. Oh! Vem, 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 Espírito Santo! Vem, 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 vem! Oh! Esse selo do Espírito Santo sobre nós!
Levante essa adoração como uma oração profética. Vamos dançar, Maranata, Maranata. A tua noiva te ama, Jesus. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Declare! Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Chame por ele. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo Ele é o teu assim. noivo! Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Essa é a tua noiva, Meu Jesus! noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. E nós esperamos o grande dia. Assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar Pode aqui. morar aqui. Pode morar aqui. Declare! Abra sua boca e declare! Maranata! Maranata! Shecatarabá! Estamos te esperando! Essa é a tua noiva, Jesus! Existe perdão derramado! Perdão derramado! Oh! Pode morar aqui, Jesus! Pode morar aqui, Jesus! Nós te esperamos! Batemos a tua porta! Batemos a tua porta! Batemos a porta do noivo. Batemos a tua porta. Batemos a tua porta. Te esperamos, Jesus. Te esperamos, Jesus. Shecatará. A noiva preparada. Dia que ele descerá. Declare. Haverá dia. Receba a alegria do Senhor. Que o céu Uma nova se unção sobre a sua vida. Cantarei até lá, proclamarei as suas verdades, as suas promessas. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha até
governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha à terra e o justo governe. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. E como nós sempre temos feito no culto das mulheres, porque eu sei que é um clamor do nosso coração. Você que tem um filho que ainda está afastado, que se você hoje, Jesus voltar, o teu noivo voltar, teu filho não vai com você, o teu irmão não vai com você, o teu pai, a tua mãe, a tua família, o teu esposo. Eu queria que você, que assim como eu, precisa de um milagre de salvação na sua casa, levante a sua lâmpada. E nós vamos juntas declarar. Vamos declarar agora juntas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que virá me buscar e levará a minha família. Celebre o Senhor. O Cordeiro, ele veio como Redentor, ele virá para governar. O Cordeiro reinará. Celebre! Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Ele veio como um cordeiro, ele veio como um redentor, ele virá para governar. O cordeiro reinará. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Aplauda o Senhor pela alegria. Ele virá. Eis aqui a sua noiva, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada pelo tempo que tivemos, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor fez no nosso coração. Aquilo que nós estamos entendendo é aquilo que nós nem entendemos. Mas nós sabemos que algo foi derramado. Um poderoso azeite foi derramado. E nós vamos ver o nosso azeite transbordar. Recebemos azeite extra. E nós derramamos o teu amor
e o nosso coração rendido aos teus pés. Que cada mulher aqui represente uma casa de um reino que te serve e que te ama. Que cada casa aqui representada, que cada família seja cheia da glória de Deus. E cada mulher saia deste lugar totalmente diferente de como entrou. E que nenhuma de nós volte mais a ser a mesma. Em nome de Jesus, aplauda, Senhor. Aplauda com alegria. Olha só. A gente agora, a pastora Kátia vai explicar sobre os livros. A gente vai ter o nosso tempo de comunhão. E a gente quer aplaudir a Deus pela vida de cada mulher que trouxe cada coisa deliciosa. Tem muita coisa gostosa. Você pode aplaudir a Deus por isso, pela vida de cada uma. Obrigada pela participação. Rapidinho, um aviso importante. Amanhã nós temos às 8 horas da manhã reunião da logística. Amém. É pra você, mulher de Deus, amém? Amém. Culto 10 horas da manhã, culto às 18 horas. Você que recebeu desse azeite vai fazer transbordar aqui no culto, nas reuniões, amém? E vamos ter um evento especial que vai ter do projeto Leve Amor, que vai acontecer depois do culto pela manhã. Vai ter cabeleireiro. Oi, cílios, sobrancelha, corte, escova, maquiagem. A minha filha é profissional, tá, gente? Então, todas que estão vindo são profissionais, tá? A partir, terminou o culto, elas já vão estar lá. O dinheiro arrecadado é a metade do preço. Por exemplo, pé e mão, 25, né? Mas não é com cutícula, cutilando, que algumas pessoas me perguntaram. Mas tira a cutícula? Tira a cutícula. Nós vamos ter a ajuda, né, da nossa Janaína Duran. Glória a Deus, ela se prontificou a nos ajudar. Então, assim, todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido para essas crianças, pelas quais ela já trabalha há mais de 17 anos. Tá bom, gente? É para o final do ano. Talvez o apóstolo faça um, né? Para aqui, para Honório. Então, são profissionais qualificados. Então, gente, vai lá para a fila, bota lá teu nome, faz, vai sair linda, maravilhosa, ainda vai abençoar o projeto deles. Amém? Vamos abençoar a vida dessas crianças. Amém? Como que a gente vai distribuir agora o lanche? O que vocês acham? Faz aquelas rodinhas e o pessoal traz? Vai ali? É uma fila aí, gente? É isso? Então tá bom, ó. Então a gente vai fazer uma fila. Tá, olha só. Pastora Esther, corre.